Pessoal, hoje nós estamos aqui com um notebook gamer que é para ser o melhor note com uma RTX 4050, tá? Só com um porém, porque ele também é o mais caro e bem mais caro. Estamos falando do ROG Strix G16 da ASUS, um dos novos ROG Strix que a ASUS lançou aqui no Brasil, né? Porque ela trouxe vários Strix novos, desde 4070, 4080 até o Strix Scar com uma 4090, né? Ano passado ela já tinha trazido o Strix com a 4060, mas esse aqui é a versão mais barata. Eu acabei de falar que ele é o mais caro entre todos os notebooks do mercado brasileiro com uma 4050, porém, ele é o mais barato da linha Strix. Então, caso você queira comprar um ROG Strix aqui no Brasil, ele é o mais barato. Sobre a configuração, ele tem aqui um i7 13650HX, uma RTX 4050 Full Power, 16 GB de RAM e 512 GB de SSD, configuração padrão dessa linha de notebooks, né? O ponto é que esse cara tá custando cerca de R$10.300, R$10.400, o que bom, é um preço bem salgado, tá? Apesar de ser o Strix mais barato do Brasil, R$10.400, você compra já notebooks com RTX 4060 aqui no Brasil, né? AVel Storm Go tem esse preço, Legion Slim 5i tem uma 4060 e fica mais barato. Chegou a aparecer um Helios 16 com uma 4070 um tempo atrás, também por aí, seus R$10.500, né? R$10.800, o que não é muito longe do que você pagaria nesse cara, só que no caso ele vem com uma 4050. Outros notebooks também com a 4050 ficam na faixa de preço entre os seus 6 e 8 mil reais. Então esse cara tá bem mais caro, mas vamos ver nesse vídeo o porquê que ele custa tão caro assim, o que esse cara entrega a mais do que os seus concorrentes, fechou? Isso, claro, depois de você deixar o seu gostei, se você curte esse conteúdo de notebooks gamers, né, reviews e tudo mais, esse vídeo dá bastante trabalho, então ó, já deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal também, e eu sei, esse vídeo vai ficar gigantesco, então você para ele por sessões para você pular para onde você quiser, fechou? Mas antes da gente começar, já que a gente tocou no assunto de preço, falando que ele custa caro e tudo mais, né, tem um jeito de você economizar bastante em qualquer compra online, que é você utilizando a extensão da Cuponomia, tá? Cuponomia, parceira de longa data aqui do canal. Através da Cuponomia você consegue garantir cashback, tá? Nas suas compras online, seja comprando via navegador de internet, também tem aplicativo para smartphone, né? Mas através da Cuponomia você consegue uma porcentagem de dinheiro de volta nas suas compras. Tem site que é 5%, tem site que dá até 20% de cashback, dependendo do dia. Sem contar que eles também listam ali quais são os cupons de desconto que você pode utilizar. Isso, né, garante uma economia bem interessante. Eu peguei o meu extrato para ver, tem cashback lá de R$800, R$200, né? A porcentagem varia de site para site, de dia para dia, mas cara, se você der sorte, você economiza uma boa grana. E essa grana você pode sacar para tua carteira depois, tá? Esse serviço é gratuito e não só isso, se você não utiliza ainda e vai começar a utilizar agora, começa pelo meu link, que tá aqui embaixo na descrição, que você já começa com R$5 na sua carteira, fechou? Muito obrigado, Cuponomia, por apoiar esse vídeo. Agora, bora lá, vamos conhecer esse Strix G16 com uma 4050, que assim, já vou dar um spoiler para vocês, é um excelente notebook, bem da perfeição, pena que custa tão caro assim. E pessoal, começando aqui pelo seu visual, você já deve conhecer esse mesmo visual do próprio ROG Strix G16, só que com a 4060, né? Que a gente analisou ano passado, ele é exatamente igual. Então aqui ó, tampa de metal com logo da ROG printado aqui, né? Impresso, ele não é alto relevo nem nada, também não é RGB nessa versão. Temos também um grafismo aqui dessas linhas, escrito Republic of Gamers, como vocês podem ver. É uma tampa lisa, mais minimalista, mas muito bonita. Gosto bastante desse estilo aqui. E ele tem uma baita de uma bundinha aqui atrás, tá? Bundinha essa com uma textura um pouco diferente. Aqui já é plástico, mas como vocês podem ver, ó, ele é um plástico listrado, né? Inclusive com essa parte estilizada, que parece ali respingos de tinta, alguma coisa assim, né? Uma característica bem marcante da linha ROG Strix. Ah, e outra curiosidade. Um easter egg bem de leve, mas você consegue ler aqui, ó, Republic of Gamers, tá? Não sei se na câmera vai dar pra ler isso, porque é bem discreto mesmo, mas, bom, a ASUS tem esse ponto de colocar easter eggzinhos, detalhes em partes escondidas do notebook, e isso eu acho muito legal. Tanto que, se a gente pegar o notebook e virar de costas, cara, essa parte inferior é uma das mais trabalhadas que eu já vi em um notebook gamer. Essa parte de baixo costuma ser simplona, né? Um plástico liso ali, normalmente não tem nada, é simplesmente
simplesmente liso. A Asus bota ali um pouquinho mais de carinho, né? Tem aqui 18.15.07, que eu não sei o que significa. É algum easter eggzinho, algum código aí, né? Tá escrito ROG aqui também tá escrito ROG, né? Eu sempre leio Ogro aqui. Pra mim parece que tá escrito Ogro e não ROG, mas beleza. Tem aqui em cima também, ó, Republic of Gamers. Aqui embaixo, Intelligent Cooling, né? Então vários detalhezinhos bem legais. Inclusive aqui embaixo você já consegue ver que ele tem essa fita branca aqui embaixo. Na realidade é translúcida, né? Porque essa fita acende, tá? Ela é RGB e já já a gente mostra ela acesa pra vocês. E a gente tá falando sobre a bundinha, né? Sobre essa parte traseira aqui, mas curiosamente esse notebook não tem conexões traseiras. Olhando aqui de trás, vocês vão ver que ele tem uma bundinha reta aqui, sem nenhuma conexão. O pessoal na live falou que isso aqui é um notebook gaita, né? Que parece muito uma gaita, mas porque essa parte de trás é 100% dedicada para o sistema de arrefecimento, tá? E vocês vão ver que isso até que deu certo, porque esse notebook é bem geladinho. Mas muita gente vai acabar achando ruim, porque, pô, o notebook é grandão, com essa bundinha que ele fica maior, né? E não tem as conexões traseiras, que seria melhor para organizar no setup. Todas as conexões, ó, ficam nas laterais, e já já a gente explora um pouquinho mais sobre elas. E vocês devem estar notando, né, que eu tô pegando aqui, manuseando o notebook, e pessoal, esse Note até que é bem leve. Vou pegar aqui algumas ferramentas, ó, pra gente medir, né? Primeiro, a balança. E ó, esse notebook, ele pesa 2,370 kg, 2,400 kg, né? 400 gramas, na realidade, me corrigiram aí no último vídeo. É um peso leve, né? Notebooks gamers costumam pesar 2,5 kg mais ou menos, então ele tá um pouquinho abaixo da média, mas pela estrutura, né? Pelo tamanho dele, eu pensei que pesava mais. Muita gente, inclusive, pede pra gente pesar com a fonte. Essa aqui é a fonte dele, inclusive, pequenininha e bem bonitona, e junto com a fonte dá 2,9 kg, bota aí mais 100 gramas do cabinho, né? Vai dar 3 kg na sua mochila no total. Agora, um ponto negativo desses tricks é quando a gente fala de grossura, tá? De espessura, porque, bom, ele não é pesado, mas ele é relativamente grosso, tá? Vamos pegar ele aqui de lado, ó, e medir quanto que ele pega de espessura. Eu tinha já medido e ele pega aqui, ó, cerca de 27, 28 milímetros. Então, não estamos falando de notebook fino, pelo contrário, é um notebook bem grosso, né? Pra falar a verdade. Então, tem esse ponto que quando você pegar esses tricks, ele vai aparentar ser um pouco trambolhão sim, porque ele é grande, por conta da bundinha, e grosso, ainda mais olhando de trás, que tem todas essas saídas de ar. Mas vamos lá, vamos abrir aqui a tampa do notebook. Ele abre utilizando uma mão só com uma certa tranquilidade. Inclusive, as dobradiças desse Note, ela é um pouco diferenciada, ó. Como vocês podem ver, ela é exposta e parece uma dobradiça bem robusta também. Não é aquela dobradiça que fica interna, não. Em contrapartida, ele só abre isso, tá? Ele não abre mais do que isso. É um ângulo de abertura um pouco mais limitado, ó. Se eu forçar mais, ele vai quebrar. Normalmente, os notebooks abrem um pouco mais. Deixa eu só logar aqui, né? Para ele não desligar sozinho. O wallpaper bonitão. E como vocês conseguem ver, aqui embaixo, ó, ele já está iluminando justamente porque temos aqui os LEDs, né, da parte inferior. Ele acende aqui na parte da frente e isso deixa o notebook muito bonito no setup. Quando você bota aqui em cima da mesa, por exemplo, né, ele ilumina toda a parte de baixo. É um LED RGB relativamente forte. Não chega a ser o mesmo nível de intensidade de um Storm Go, que tem também essa LED na frente, mas que é um LED muito, muito forte. Mas, cara, fica bonito no setup. Ele só não tem aquela LED atrás, como temos, por exemplo, no Strix Scar, né? Tem alguns Strix também que acende aqui o olhinho, não é o caso desse notebook, ele acende apenas na frente mesmo, o que tá tranquilo até porque o que você vai ver é a parte frontal do notebook, né? Você não vai ficar olhando muito nas costas dele, provavelmente, as costas vão ficar viradas para a parede. Voltando aqui no notebook, pessoal, de metal é só a tampa mesmo, tá? Tirando a tampa, tudo aqui é de plástico, mas é um plástico bem construído e é uma escolha que a Asus fez provavelmente pensando no conforto, tá? Porque, cara, palm rest, que é essa parte aqui interna, né? Sendo de metal, esquenta muito e acaba incomodando a tua mão. Aqui é um plástico meio macio, meio soft touch, não é aquele plástico lisão grosseiro, mas também não é aquele plástico que parece um camurça, né? Um plástico emborrachado. Não, você vê que é um plástico mesmo, mas ele tem um acabamento um pouquinho diferente ali, plástico meio poroso, sabe? Um acabamento meio mate, bem gostoso. Aqui na parte interna temos mais easter eggs, ó, ROG, temos aqui Republic of Gamers também contornando toda essa parte do palm rest. E uma curiosidade, eu comentei em live e os donos de Strix não tinham notado isso. Esse notebook, por algum motivo, tem uma pequena curvatura aqui, ó, bem antes de chegar na parte da bundinha. Eu não sei se, cara, em vídeo eu vou conseguir mostrar isso, mas ele tem uma leve curvatura aqui no finalzinho do palm rest. Não que isso
significa alguma coisa, mas é uma curiosidade, né? O plástico ele é um pouquinho curvado assim pra cima aqui nesse finalzinho. Muitos donos de Strix em live ficaram surpresos quando eu falei isso, porque eles foram conferir e viram que realmente era sino deles também. Agora, sobre o tecladinho, pontos positivos e pontos negativos, tá? Primeiro, bonitão, ele é um teclado RGB de 4 zonas, com a transição entre as cores bem suave, né? Tem esse acabamento diferente nas teclas, meio translúcido no QWER ASDF, não é só no WSD, e no espaço também. Cara, por mim, o teclado todo poderia ter esse acabamento que eu acho muito, muito bonito. Já é a BNT, então, ó, C cedilha, acentos brasileiros, né? O Enter aqui, mais ou menos brasileiro. Ele só não tem um ponto de interrogação, né? Que ficaria aqui, porque teclados da Asus e Tongfeng, o ponto de interrogação fica aqui, ó, no W. Você aperta ou Alt GRW, ou se não, Ctrl Alt W para fazer tanto interrogação, no Q para fazer a barra, ou no E para fazer o símbolozinho degrau. Sobre sensação de digitação, eu gosto muito desses teclados da Asus. São teclados mais altos, tá? Então, como vocês podem ver, ó, a distância de pressionamento é bem alta. Não é aquele teclado padrão produtividade com as teclas baixinhas. E para nós gamers, cara, eu acho que todo mundo prefere um teclado um pouquinho mais alto, né? Para você ter mais firmeza na hora que você vai dar um strafe, na hora que você vai correr com o teu boneco. Não chega a ser um teclado mecânico, mas é bem gostoso aqui de pressionar e é um teclado um pouquinho mais durinho. O ponto negativo fica no tamanho do teclado, porque estamos falando de um teclado reduzido, tá? Como vocês podem ver, ele não tem um teclado numérico aqui no lado direito. Muita gente faz questão do numérico, aqui você não vai ter. Aqui você tem algumas teclas a mais, tipo teclas de MIDI, ó, play, stop, retroceder e avançar. E você também tem 5 teclas macro aqui em cima que você pode configurar no software para outras funções, mas naturalmente ele vem para diminuir, aumentar o volume, mutar o microfone, mudar o modo de performance e abrir o software da Asus, tá? Então ele tem algumas teclas a mais, mas faltou o numérico para quem gosta, né? E talvez eu ache que caberia, se espremer um pouquinho mais esse teclado, caberia o numérico aqui do ladinho. Botão power separado do teclado, beleza, gostamos disso, né? E eu acho que é isso. Falando do teclado, eu particularmente gosto e, cara, eu tô acostumado com teclados mecânicos comprados no AliExpress, que, cara, nunca tem teclado numérico. Eles sequer são ABNT, né? Então eu já estou acostumado com isso. Falando aqui sobre o touchpad, temos aqui um modelo com tamanho mediano, não é aqueles touchpads gigantescos que eu particularmente gosto e que tá vindo presente no Zephyrus, por exemplo, né? Aqui tá mantendo o tamanho ainda um pouco normal, mas é um baita de um touchpad com uma qualidade muito, muito boa, ó, como vocês podem ver um pouquinho mais de perto, né? Ele tem um acabamento de deslize daqueles mais macios, então não é um touchpad extremamente liso, com cliques bem leves e bem silenciosos também. E, cara, com uma excelente qualidade, gostei bastante desse touchpad aqui e é bom que agrada a todos os gostos, né? Para quem não gosta de touchpad gigantesco, aqui é um touchpad normal, mas com uma qualidade bem top de linha. Comparado contra outros notebooks 4050, é o melhor touchpad. Aí, contra os 4060, começa a variar um pouquinho, porque já tem notebook 4060 que tem um touchpad no mesmo nível aqui. Para finalizar aqui a parte interna, cheio de adesivo, né? i7, 4050, esse Energy Star, G-Sync, um ponto que a gente vai falar sobre isso aqui, ó, sobre a tela dele, né? E a garantia Asus Brasil aí. Vamos falar então sobre isso aqui? Bora falar sobre a tela desse Strix G16, que é uma tela mais ou menos. Vamos lá. Pessoal, estamos falando aqui de um painel IPS, tá? De 16 polegadas, Full HD, até aí tudo bem. É uma 4050, né? Por mais que ele custe 10 mil reais, a 4050 foi feita para rodar em Full HD mesmo, e de 165 Hz, tá? Então, até aí, configurações ok. Lembrando, tá? Tela de 16 polegadas, proporção 16:10, como vocês podem ver, as bordas inferiores aqui são quase inexistentes, né? Tem bordas bem finas. Sobre cores, ele atinge até 100% da sRGB, então legal para quem quer fidelidade de cores. O problema tá no brilho, tá? Não sei se dá para notar nessa câmera aí, mas essa tela é um pouco menos brilhante do que a média de notebooks entre 4050 e, pô, bem menos se comparado com outros notebooks que tem 4060, que costumam já ter uma tela um pouquinho melhor. Isso porque a tela desse notebook tem apenas 250 nits de brilho, tá? Concorrentes ficam, cara, pelo menos 300, mas tem muitos notebooks vindo já com 400, 500 nits, né? Se a gente comparar, por exemplo, entre as 4050, Helios Neo já tem 400 nits de brilho, Legion tá nos seus 350 mais ou menos, né? Se compararmos contra notebooks que custam 10 mil reais, aí você já tem um Storm Go com uma tela de 500 nits de brilho, que já é Quad HD, 240 Hz também, né? Então a tela do Strix realmente é um ponto onde, pô, eu esperava um pouquinho mais pelo preço que ele cobra, tá? Não é que ela é ruim,
Só no brilho eu diria que ela tá assim, bem abaixo da média. De resto, entrega até que de boa, até porque ele tem recursos que a gente quer. Ele tem G5, como eu já mostrei pra vocês, e se tem G5, vocês já sabem, né? Tem também o Advanced Optimus, aquele recurso para você conseguir não sofrer gargalo da placa de vídeo integrada na hora que você for jogar algum jogo utilizando a tela interna do notebook. Então ele tem esses recursos mais gamers, né? Que a gente valoriza bastante. E já que a tela dele não é das melhores, talvez você queira utilizar monitor externo, conectar vários periféricos nele. Então vamos lá, vamos fechar aqui a tampa do Note e vamos ver quais conexões que esse cara tem para você montar um setupzinho completo. Começando aqui na parte de trás, nada, né? Ele é uma gaita, como os nossos inscritos comentam. No lado direito nós temos aqui duas portas USBs comuns, 3.2 Gen 2, e é tudo que você vai ter, tá? A câmera não quer focar, aí, focou. Então são duas USBs 3.2 para você conectar os seus periféricos. Falando de USB comum, é só isso que você tem. No lado esquerdo, aí nós temos algumas outras conexões, tá? Não é mais USB comum, mas vamos lá. RJ45 para conexão via cabo, HDMI 2.1, inclusive essa HDMI está ligada diretamente na RTX 4050, tá? Para você não sofrer gargalo da placa de vídeo integrada, se você for utilizar um monitor externo. Temos aqui uma USB-C com um símbolo de Thunderbolt, porque sim, é uma Thunderbolt 4. Compatível com saída de vídeo, então você pode utilizar o monitor externo nessa USB-C, com um porém, que essa USB-C tá ligada na placa de vídeo integrada. Então você sofreria gargalo dessa integrada na hora que você for jogar. E tem uma outra USB-C, essa aqui já não é Thunderbolt, ó, símbolozinho de DisplayPort, né? Porque é uma USB-C comum, 3.2 Gen 2, mas já compatível com DisplayPort, então sai vídeo daqui, né? Você pode botar um monitor externo e esse vídeo está conectado diretamente na 4050. Ponto legal, aqui você não sofre gargalo e aqui você pode utilizar G5 inclusive. E outra, na Thunderbolt ele não suporta carregamento via USB-C. Aqui ele suporta carregamento sim, então você pode carregar o notebook utilizando essa porta. Claro, né, pessoal? Tipo, você não vai conseguir jogar enquanto você carrega ele via USB-C, mas em alguma emergência, algum momento que você não quer levar a fonte do notebook, você pode carregar ele utilizando um carregador PD padrão que você compra aí. Tem alguns da base, eu já mostrei por aqui, né? Então por aqui ele suportaria isso. E tem um P2 como para headsets também. Eu pulei essa primeira entrada porque aqui é a entrada da fonte de energia padrão da ASUS. E falando em fonte, essa aqui é a fonte dele, tá? Uma fonte também padrão, né? A maioria dos notebooks Asus vem com essa fontezinha, pelo menos com esse estilo, o que eu acho bem legal. Tem muitos notebooks que vêm com fontes genéricas, que, cara, nem marca tem. O da Asus tem ali uma identidade visual bem legal. Ela é de 280 watts, ó. Não é uma fonte com uma baixa capacidade, mas assim, de tamanho ela tá até que bem ok, tá? Já vimos fontes bem maiores do que isso. Enfim, pra gente poder finalizar essa parte e ir pros testes, né, que a gente fez, mostrar um pouquinho do software, do hardware também, vamos comentar um pouquinho sobre bateria. Esse notebook aqui tem uma bateria interna ali de 90 watts-hora, o que é uma bateria ok, bem grande, né? Só que o melhor ainda, ele durou bastante tempo fora da tomada no nosso teste. Ele pegou uma autonomia de 459 minutos, isso dá 7 horas e 39 minutos, 7 horas e 40, podemos falar assim, né? É uma boa autonomia, não é tão diferenciado quanto o próprio TUF da ASUS, que pegou uma autonomia bem maior, mas cara, 7 horas é bem respeitoso, tá? Então não é aqueles notebooks que não vai durar nada fora da tomada, apesar de que é bom avisar que o nosso teste é leve, tá, pessoal? A gente testa o notebook com vídeo do YouTube rodando ali, aqueles vídeos de 24 horas, com o brilho da tela controlado, sem nenhum RGB ativo e no modo de economia de energia também, tá? Aí foi assim que ele durou 7 horas e 40 minutos. Na prática, pessoal, com você utilizando, costuma ser metade da duração, tá? Então se pegou 7 horas e 40, com você estima-se aí umas 4 horas de autonomia, o que é bom, considerando que ele é um notebook gamer, né? Não é um notebook produtividade. Falando agora sobre som, alto-falantes desse Note, ele tem compatibilidade com Dolby Atmos, então o som dele é um pouquinho melhor do que a média. E eu fiz um teste e sim, o som é bem bom, mas não tem graves muito chamativos, os graves são ok, o volume é ok também, não é um volume muito alto, mas também não chega a ser extremamente baixo. Eu diria que o som é bem equilibrado, tá? Não é um som basicão, ele é um pouco acima da média, mas nada de muito impressionante também não. Já sobre o webcam, estamos aqui na resolução HD apenas 30 fps, vocês já estão vendo aí, ó, mais ou menos como é que é a qualidade dela, né? Vocês estão me ouvindo através do microfone integrado e sei lá, eu sinto umas manchas meio avermelhadas, né, nessa webcam. A definição parece ok, mas enfim, é um notebook gamer, vai dar pro gasto, não é uma das melhores webcams que a gente já testou por aqui, mas tá aí, para você poder utilizar.
Enfim, bora explorar então o notebook por dentro, tá? Software, hardware, os testes que nós fizemos também. Vocês já estão vendo aqui o wallpaper desse Note, o wallpaper bem legal, inclusive dando referência aqui à linha Scar. E vamos começar pelo software da ASUS, que é um software que eu gosto bastante, que é o Armoury Crate, tá? Nesse software você tem várias possibilidades. Primeira possibilidade que você tem, mudar os modos de performance, ele tem o modo silencioso, o desempenho, o turbo, dá para deixar no gerenciamento do Windows, que eu não recomendo tanto, tá? E dá também para você vir aqui na configuração manual, para você manualmente definir os valores de power, tanto do CPU quanto do GPU, até fazer algum overclock aqui, o que, cara, é legal para quem é um pouco mais entusiasta, mas eu, particularmente falando, viria aqui mesmo, tá? Modo turbo na hora que você for jogar, desempenho quando você estiver trabalhando e silencioso para quando você estiver fora da tomada. Esse seria o padrãozinho que eu utilizaria nesses tricks. Temos aqui as informações de medição, né, de monitoramento, mas temos aqui, ó, puxando um pouquinho mais para a direita, alguns recursos bem legais logo de cara. Primeiro recurso é o modo GPU. Esse notebook tem alguns modos aqui, né? Sendo que os mais importantes são, primeiro, o modo Ultimate, que é o famoso Mux Switch, para quem é um pouco mais técnico. O modo Ultimate, ele basicamente desabilita a placa de vídeo integrada. Ele vai forçar a tela do notebook a utilizar apenas a placa de vídeo dedicada, o que te garantiria mais performance, tipo, você não sofreria gargalo da integrada, mas vai consumir muita bateria quando você não estiver jogando e, sei lá, você tá só escrevendo o roteiro que eu tava fazendo agora há pouco. Se tivesse nesse modo aqui, a bateria ia embora umas 3 vezes mais rápido. O Standard é o pior, eu não utilizaria o Standard. O modo Eco faz ao contrário do modo Ultimate, ele desabilita a placa de vídeo dedicada para economizar o máximo de energia, mas o modo otimizado é o mais legal, é semelhante ao modo híbrido alto da Lenovo, onde acontece o seguinte, quando você está ligado na tomada, o notebook deixa para a NVIDIA decidir se ela vai utilizar a placa de vídeo dedicada ou integrada através do Advanced Optimus. Quando você tira da tomada, ele automaticamente desabilita a placa de vídeo dedicada para economizar energia. Então, cara, bem legal. Eu, particularmente, prefiro muito mais esse modo otimizado e é um dos motivos para esse notebook durar tanto tempo assim no nosso teste de autonomia. Tem aqui algumas observações também. Desabilita esse negócio aqui, ó, esse som de arranque, porque, cara, com isso aqui habilitado, na hora que você liga o Note, ele faz mó barulhão, assusta todo mundo que estiver por perto. Eu sempre tomo susto quando ele vem de fábrica, porque ele vem com isso habilitado. E tem esse poupança de energia do ecrã, que é uma coisa legal também. Quando você tira o notebook da tomada, ele automaticamente muda os hertz da tela para 60. Senão ele fica a 165 Hz, gastando mais energia. Então, vários recursos para economizar um pouquinho de energia aí. De resto, não tem muita coisa. A gente pode vir aqui nas configurações do dispositivo, só para mostrar uma coisinha também, que é o seguinte. Primeiro, aquelas 5 teclas que tem em cima do teclado, você pode mudar as funções aqui, tá? Aí tem várias funções que você pode explorar. Aqui é onde você muda a iluminação, tanto do teclado como também da faixinha de LED aqui embaixo, tá? Você pode mudar aqui, então, por exemplo, tá no modo arco-íris, eu vou mudar para o modo estático aqui, ó, vermelho. Ele mudou tanto a parte de baixo quanto o teclado para vermelho. Aí tem um ciclo de cor, tem esse efeito todo estranho que fica piscando. Eu, particularmente, prefiro esse cara, a não ser que você queira criar algum efeito mais mirabolante. Aí você utiliza o Aura Sync, né? Ou esse Aura Creator, que aí você pode explorar os efeitos mais avançados da ASUS. E a ASUS tem um recurso que eu também não tinha visto em outros notebooks, que é esse assistente de suspensão moderno, tá? Me corrija nos comentários, mas eu nunca vi esse recurso aqui, que é o seguinte, a ASUS tenta identificar, quando você bota o notebook para suspender, você fecha a tampa do Note, né? Ele não desliga completamente e acaba que a energia vai drenando um pouquinho mesmo com ele suspenso. O software da ASUS tenta identificar quando você tá muito tempo com o notebook suspenso, ele identificou que você, não tá usando mais o Note, se foi viajar, alguma coisa assim, e ele hiberna o notebook ao invés de manter suspenso, para manter um pouco a carga de bateria ali, né, para quando você voltar. Então é um recurso interessante, um detalhezinho, né, mas que tem disponível aí no software Armoury Crate. Software apresentado, bora então pro hardware. Nosso caminhozinho padrão, vamos entrar aqui, ó, no gerenciador de tarefas e explorar um pouquinho dos componentes, né? Começando aqui, ó, processador. Esse notebook, ele é um dos mais caros. Aliás, um dos mais caros não, o mais caro com uma 4050. Em contrapartida, ele não tem o melhor processador possível não, tá? Pelo menos na teoria, porque ele tem aqui um i7 13650HX. Ser i7, tudo bem, mas ser o 13650HX significa que ele é o segundo melhor, porque o melhor mesmo seria o 13700HX, tá? Esse 650 tem 14 núcleos e 20 threads, o 13700HX teria 16 núcleos e 24 threads, então um pouquinho mais de núcleo, um pouquinho mais de threads aí, se fosse a versão mais top mesmo. Mas isso na teoria, tá, pessoal? Porque na prática, cara, esse i7 13650HX pegou 19.125 pontos na frente
frente de vários 13700HX, na frente do Avel Storm Go, por exemplo, que tinha, né, o 13700HX, muito perto do Helios 16 também, com 13700HX, e ficou na frente dos 13700H também. Então, por mais que não seja exatamente o melhor i7 possível, o jeito que ele está configurado aqui, o jeito que ele está tunado, né, com relação a consumos e clocks e tudo mais, tá deixando ele bem forte. 19.000 pontos é uma pontuação bem legal. Aí, lembrando, esse teste foi no Cinebench, que simula ali uma renderização de arquitetura e tal. Então, é um benchmark que estressa especificamente o processador. E aqui é o multicore, onde ele testa todos os núcleos ao mesmo tempo, mas também tem o single core, que aí ele testa cada núcleo individualmente. E o Strix G16 também ficou aqui em segundo lugar entre os i7, né? O i9 fica na frente, claro, mas ficamos 1% atrás aqui do Helios 16, que tinha o 13700HX, e novamente, na frente do i7 13700H, do Legion Slim 5i, do HX, do Avel Storm Go, e até na frente do i9 12900HX, do Avel A65i. E por último, aqui no 3D Mark CPU Profile, mais um benchmark para processador, para a gente ver o quão forte tá esse i7, né? Aqui, beleza, a gente ficou atrás dos 13700HX, principalmente do Helios 16, ou do Helios Neo ali também, que ficam 12, 14% na frente, mas ainda ficamos parecidos com o Avel Storm Go, né, que já é um conjunto melhor, e com o i9 12900HX do A65i. E claro, bem melhor comparado com a maioria dos concorrentes que tem uma 4050 ali. O único notebook que tem uma 4050 que ficou na frente foi o Helios Neo mesmo, porque ele tem o i7 13700HX, pegando 14% a mais de performance. Então assim, pessoal, esse notebook tá com um processador bem forte, bem tunado, né? Ele pegou boas pontuações. O ponto é aquilo, né? Ele é um notebook bem mais caro do que os outros que tem uma 4050, então talvez esperava-se que esse Strix tivesse aí um CPU, pelo menos o 13700HX, né, que seria o melhor i7 possível, se não um i9 até pelo preço que ele está custando. Então, o CPU aqui tá bem forte, né, vai dar conta do recado, só a relação custo-benefício que ficou um pouco estranha. Mas enfim, continuando sobre memórias, esse cara vem com 16 GB de RAM de fábrica, tá, rodando a 4.800 MHz, mas fica uma curiosidade. Primeiro, né, ele vem com dois pentes de 8 GB cada, da Hynix, e esses pentes são de 5.600 MHz. Mas o Note roda 4.800 MHz justamente porque é uma limitação do i7 13650HX, tá? Os finais HX costumam ir até apenas 4.800 MHz, tirando os i9 que chegam a mais. Mas é aquilo, a Asus botou aqui uma memória com mais frequência do que precisava, o que é legal, você leva uma peça de mais qualidade, mas você não utiliza essa qualidade exatamente nesse notebook aqui. Aí você pode fazer o upgrade se você quiser, a Asus diz suportar até 32 GB no total. Eu suspeito que se você botar 64, vai reconhecer, mas aí fica a critério de teste. A fabricante só garante 32. Falando sobre SSD, nós temos aqui o modelo da WD de 512 GB, né, de fábrica. É um SSD com velocidades medianas, tá? Não é as velocidades mais tops possíveis. E você tem um segundo slot também para você poder fazer upgrade se você quiser, tá? E esse segundo slot vem livre. Aproveitando que a gente mostrou o notebook aberto aqui para vocês, fica a curiosidade que é o seguinte: esse Strix G16 está com a mesma composição interna do Strix com 4060, que a gente elogiou muito, porque vocês repararam que esse Note tem 3 ventoinhas, as duas principais em cima, mas ele tem uma ventoinha a mais embaixo ali, provavelmente refrigerando o chipset do sistema. E isso é um diferencial muito grande para esse Note, porque a maioria dos notebooks 4050, né, vão ter uma placa-mãe bem mais simples, né, que, cara, com certeza não tem 3 ventoinhas. E digo mais, esse notebook você vê uma quantidade maior de heat pipes ali e tal. A Asus investiu bastante no sistema de arrefecimento nesse cara. Talvez aí que esteja boa parte do dinheiro a mais que você paga nesse Note. Dá resultado? Dá, vocês vão ver já já. Só tem que estar vendo se era necessário tudo isso também, isso não é um pouco overkill. Ah, e outra coisa, o processador aqui já é refrigerado por metal líquido, tá? Apesar da placa de vídeo ser pasta térmica. Enfim, voltando aqui, bom, temos o Wi-Fi 6E, padrão que tá vindo nos notebooks. E por último, a placa de vídeo RTX 4050, né? É o grande causador do tumulto aqui, por conta de você comparar o preço com a placa de vídeo, né? Mas é a 4050 padrão que a gente já conhece, tá? Com 6 GB de VRAM. Se a gente entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, a gente vai ver que ela tem 140 watts de consumo máximo, apesar de nunca chegar nesse consumo, né? Mas isso é padrão das 4050. Então assim, é uma 4050 normal, pelo menos em especificação, não tem muito o que mudar ali.
A não ser quando fala de tuning, tá? Porque no Blender, que é um software que estressa só a placa de vídeo, simulando uma renderização 3D ali, né? Pra quem trabalha com render. Cara, esse Strix G16 teve simplesmente a melhor 4050 que nós já testamos até hoje. Ficando relativamente na frente de Legion Slim 5i, Storm BS, que tinha o suco, né? Então ele liderou essa tabela do Blender, indicando que essa 4050 tá bem agressiva, né? Ela tá aí com configurações bem interessantes, assim como o processador também tá bem configuradinho. Mas é claro, performance muito boa para uma 4050, mas ainda fica atrás das 4060 ali, ó. Se a gente aumentar a tabela, vocês vão ver que a 4060 fica muito na frente, né? E assim, eu tô fazendo essa comparação que eu costumo não fazer em outros notebooks por conta do preço. Do preço que você paga nesse cara, você conseguiria pegar um notebook com 4060, pegando ali cerca de, 20, quase 20% a mais de performance na placa de vídeo. Enfim, continuando aqui no 3D Mark Time Spy, aqui a história foi um pouco diferente, tá? Essa tabela agora tá só entre as 40 e 50 e o Strix ficou no meio dela, né? Não foi a melhor, também não foi a pior, não chegou a surpreender, passou de ano. E no Port Royal, que é um benchmark que estressa Ray Tracing, novamente ficamos no meio um pouquinho para cima, né? Novamente passou de ano, sem surpreender e nem decepcionar muito. Então assim, pessoal, no Blender ele surpreendeu, a placa de vídeo parece estar bem configuradinha, mas assim, nos outros testes ela ficou bem normal. Isso é meio comum de acontecer, tá, pessoal? Porque, vou ser bem sincero, placa de vídeo é o que menos varia entre os notebooks. A maioria dos notebooks que vai ter uma 4050, a 4050 vai performar da mesma forma. Deve ser mais fácil tunar uma placa de vídeo do que tunar um processador. De processador a gente vê variando mais os resultados, né? Placa de vídeo costuma ser sempre um padrão, uma maçaroca de resultados iguais. E isso em testes sintéticos. Falta falar na experiência em jogos, né? Porque quando você vai jogar, você junta o comportamento do processador com o comportamento da placa de vídeo, temperaturas, tudo mais, para gerar os FPS. Então, vamos ver como é que é a experiência dele em jogos. Para isso, vou abrir aqui um Cyberpunk rapidinho para explicar algumas coisinhas também de como é que esse notebook se comporta. E bom, pessoal, estamos aqui dentro do Cyberpunk, só para mostrar como é que esse notebook se comporta, tá? O foco não é tanto o FPS, já eu mostro para vocês o comparativo, mas ó, olhando aqui o MSI Afterburner, a gente está no Ultra em Full HD, usando Frame Generation mais sem DLSS, com uma taxa de FPS já bem boa, mas notem algumas coisas. Primeira coisa, temperatura. Um ponto muito legal desse notebook é que realmente ele é mais gelado, tá? O processador está nos seus 80 graus mais ou menos, e olha o clock desse processador. Ele está 80 graus com um clock em 4.4, isso quando ele não sobe, ó, 4.6, de vez em quando ele sobe aí para 4.8 também, dependendo do jogo, tá? Então um comportamento bem legal aqui desse notebook é que ele não está esquentando, até porque o sistema de arrefecimento vocês viram que é muito robusto ali dentro da placa-mãe e tudo mais, e consegue manter um clock bem alto. Ultimamente a gente tem visto muitos notebooks que, cara, até não esquentam, tipo o Helios Neo, não chega a esquentar, mas o clock fica baixíssimo, né? Para não esquentar, ele capa bem o processador para que, né, você tenha um conforto melhor ali, o que eu acho justo. Caso a fabricante não consiga dar um jeito na temperatura, a melhor opção é capar um pouco o processador, mas aqui não foi necessário isso, cara. Esse set tá com clock 4.4 para cima, batendo 4.8 de vez em quando, com consumo ok, 50 watts, né? Tem jogo que esse consumo chega a 70 watts, para vocês terem uma noção. Então nesse ponto, o CPU não é dos mais fortes, mas ele tá muito bem tunado aqui, porque ele tá conseguindo dissipar bastante o calor. De placa de vídeo, cara, estamos tranquilos, 75 graus, menos de 75 graus de temperatura, né? Aqui tá longe de ser uma preocupação. Clock tá 2625, que tá ok também. E o consumo é padrão das 4050, né? Nos seus 90 ali watts, mais ou menos. Só que eu estou no modo turbo, tá, pessoal? Esse notebook tem alguns modos de performance, então no modo turbo ele tá pegando essa performance. Se a gente pegar e mudar aqui pro modo desempenho, você não vê que, cara, não cai nada de FPS basicamente. O notebook ele fica bem mais silencioso. Eu fiz os testes, tá? No modo turbo ele pega ali mais ou menos seus 54 decibéis, ou seja, mesmo no modo turbo ele é bem silencioso comparado com notebooks gamers. No modo desempenho, cara, ele fica inaudível. Ele pega ali, acho que se não me engano, são 48, 46 decibéis, o que é muito, muito pouco. E como vocês podem ver, ó, não tá esquentando mais. Talvez um pouco mais no processador, mas pouca coisa. E tá entregando basicamente a mesma performance, né? Ainda batendo seus 90 FPS aqui mais ou menos, que é a mesma coisa que tava pegando antes. Então, a gente testou tudo no modo turbo, porque mesmo no modo turbo ele continua tendo um barulho ok, mas dá pra utilizar aqui no modo desempenho numa boa. Vamos trocar pro modo silencioso só pra ver?
no modo silencioso, aí não. Aí aqui a gente perde bastante performance porque ele tira muito consumo do processador e muito consumo também da placa de vídeo principalmente. Sobre temperatura aqui na carcaça, pessoal, tá super tranquilo de usar, tá? É um dos notebooks mais gelados também na carcaça. Talvez esse seja um dos motivos da escolha de ser plástico aqui no Palm Rest ao invés de metal. Os Zephyrus, a gente vai fazer o review já, vocês vão ver que ele esquenta legal, né? Aqui não, tá super confortável nessa parte da mão esquerda, né? A única parte que esquenta um pouquinho aqui em cima, aqui ele realmente tá quente, né? Mas você não vai ficar com a mão aqui em cima. E um pouco aqui na parte do centro também, que é onde você não apoia a tua mão. Na parte aqui do WSD, no espaço, ele tá tranquilo de jogar, bem confortável. Não chega a ser uma reclamação, não. Beleza, então já entendemos que é bem confortável de jogar nesse notebook, tanto com relação a temperaturas, barulhos, aquecimento, mas e em performance de FPS? Ele foi pior ou melhor do que os seus concorrentes? Começando aqui no próprio Cyberpunk 2077, tá? No Ultra e em Full HD utilizando Frame Generation, esse G16 pegou 88 FPS, ficou atrás do Dell G15 que pegou 94, o Storm BS continua liderando a tabela das 4050, né? Com 100 FPS, e eu botei aí também o resultado do Legion Slim, que é o primeiro colocado, que tem uma 4060, só para vocês verem a diferença do Strix G16 contra o Legion, que estão mais ou menos na mesma faixa. O Legion é até um pouco mais barato. No geral, o G16 está dentro da média, até um pouquinho acima ali da tabela, né? Não tá no meio para baixo. Mas fica a curiosidade que o Avel Storm BS pegou 14% a mais de performance no Cyberpunk. E, cara, o Avel Storm BS custa R$ 5.700, tá? Quase que a metade do que custa o ROG Strix G16. Claro, o Storm BS é bem mais cru, não se compara à construção, né? O Storm BS carece de muita coisa, esquenta bastante também, mas de performance entregou até mais. No Assassin's Creed Valhalla, pegamos aqui 95 FPS, ficamos em segundo lugar comparado contra as 4050, né? Perdendo aqui apenas para o Super Frame Force, que ficou um pouquinho na frente nesse benchmark, e as 4060 pega ainda uns 25% a mais de performance. No Forza Horizon 5, a gente pega top 3, tá? Terceiro colocado aí nessa tabela, com o mesmo resultado do Nave Estelar, mesmo resultado do Dell G15, por exemplo, né? E um pouquinho na frente também do Tough Game F15, que é um bom comparativo, afinal de contas. O Tough Game F15 também tem uma 4050, custando seus R$7.000 mais ou menos, né? Fica ali basicamente no seu mesmo patamar de performance. No Red Dead Redemption 2, mesma história, ficamos aqui em top 2, perdendo para a Storm BS que tem o suco. E no Rainbow Six Siege, aí sim a gente tem um resultado bem legal. Assim como o Tough Game F15, a gente elogiou ele falando que o CPU tava bem tunado por conta dos clocks altos, né? Ele se dá muito bem em jogos competitivos, pegou 385 FPS. O Strix G16 também lideraria a tabela se não fosse os resultados com a 4060. Eu botei aí do Legion Slim para vocês compararem, né? Que aí quem tem 4060 consegue pegar um FPS um pouquinho maior. Mas entre as 40 e 50, pegou um FPS muito alto no Rainbow Six Siege, que é um jogo mais baseado em processador. Resumindo essa parte de performance, pessoal, ignorando o preço, ele tá entregando o que a gente espera de uma 4050, tá? 4050 é placa de vídeo para rodar os jogos em Full HD, no alto barra ultra mais ou menos, e ele tá entregando uma boa performance com excelente conforto, tá? Com temperaturas baixas e clocks bem altos, então isso é um ponto bem positivo. Seria a melhor performance, não falando em números, né, mas falando de experiência, entre as 40 e 50. O ponto é aquilo, pelo preço que ele custa, você compraria um notebook com uma 4060 que pegaria seus 20 a 25% a mais, de FPS no caso, né, talvez não de conforto, mas sim de números. Agora, parando um pouco de comparar, nós testamos alguns outros jogos, como por exemplo, vamos continuar aqui na vibe de competitivos, né, do Rainbow Six, testamos aqui um CS2 em Full HD no baixo, cara, pegamos 247 FPS, uma média bem alta, não é nada muito surreal, tiveram outros notebooks que pegaram essa mesma média também, né? Mas significa que você vai conseguir jogar o CS aí, uma taxa bem alta, botar um monitor externo de 240 Hz e manter esse FPS aí, porque o clock, né, nesse jogo fica nos seus 4.4 GHz para cima também. Testamos o Warzone 2 em Full HD no baixo, tá? Tô testando no baixo porque é uma configuração mais competitiva, né? Visando mais FPS. Pegamos 133 FPS sem precisar de Frame Generation, ainda com clock muito alta e temperaturas ok também. Indo para os jogos mais pesados e com prioridade, né, em gráficos, você vai rodar um Horizon Forbidden West em Full HD no médio aqui, tá? Porque infelizmente as 4050 não tancam muito bem o alto por falta de VRAM, já que 6 GB de VRAM já tá começando a ser pouco em alguns jogos. E usando o Frame Generation, a gente pegou 93 FPS. Nesse jogo foi onde a temperatura mais subiu, batendo perto dos seus 90 graus. Esse jogo aqui tá esquentando bem, né? Os nossos notebooks estão aqui, ele esquenta um pouquinho, ainda fica dentro do normal, nada de muito alarmante. Inclusive, o consumo do processador nesse jogo fica entre os seus 60, 70 watts, né?
né? Um consumo bem alto. E mesmo com essa temperatura mais alta, os clocks também continuam altos sem sofrer throttling. Testamos Alan Wake 2 em Full HD, deu para botar no alto usando o Frame Generation a 74 FPS. E Helldivers 2 em Full HD no alto, usando a escala ultra qualidade, para não perder muita definição, né? A 76 FPS ali, com uma gameplay lisa. Mas, no final das contas, vale ou não vale a pena comprar o ROG Strix G16 nessa versão com a RTX 4050? Bom, vamos lá. De fato, dá para dizer sim que ele é uma das melhores opções com a 4050. Se a gente desconsiderar preço, dá para falar de muitos pontos positivos aqui, como por exemplo, construção e design, nível linha Strix, né, que seria uma das linhas mais tops de notebooks gamers, junto com a Alienware, mais ou menos ali. Dentro desse tópico de construção, dá para falar sobre o sistema de arrefecimento, que aqui é bem superior à maioria dos concorrentes, né? 3 ventoinhas internas, metal líquido, ele consegue manter o clock bem alto em basicamente todos os jogos. Não vi um jogo dele sofrendo throttling com clock abaixo de 4 GHz. Todos os jogos foram 4.4 fixos, de vez em quando batendo 4.8. Não esquenta na carcaça, não faz barulho, então é uma experiência muito boa, né, de você jogar usando esse notebook aqui, mas não é um notebook perfeito. Também tem alguns pontos que eu gostaria que ele fosse melhor, ainda mais se a gente considerar preço, tá? Primeiro ponto é tela. A tela dele, pô, é menos brilhante, você sente isso. Na hora que você pega, a gente que testa vários notebooks, né? Na hora que eu peguei esses Strix, você vê, pô, a tela tem um brilho menor mesmo. Então, é uma boa qualidade de tela, mas pelo preço eu esperava algo um pouquinho melhor. É a mesma reclamação que a gente fez do Strix G16 com a 4060, que tinha basicamente a mesma tela ali. Outra coisa, por mais que, pô, o CPU tenha entregado bom desempenho, clock alto e tudo mais, seria melhor ainda se fosse o i7 13700HX aqui, né? Então, acho que pelo preço cobrado, poderia ser já o CPU top de linha do i7, que aí surpreenderia ainda mais. O último ponto negativo seria o próprio preço. R$10.400 é muita grana para um notebook com uma RTX 4050. No dia que eu tô gravando hoje, pessoal, para vocês terem uma noção, o próprio Strix da Asus com a 4060 tá saindo por seus R$10.800 ali, usando o cupom em cashback, né? Então, pô, não faria muito sentido você vir nesse Strix se você encontrar o próprio Strix com a 4060 mais ou menos nessa mesma faixa de preço, né? Então, sim, é um pouco complicado de justificar esse cara, se você compara ele contra as 4060, beleza, tem muito modelo 4060 que vai entregar mais performance, mas a construção não vai ser tão boa, a experiência de repente não é tão boa, né? Concordo, a experiência que o Strix te entrega é muito superior à maioria, mas, pô, na hora que você vai ver os FPS na tela, uma 4060 te entregaria muito mais performance. Mas a conclusão é que é um excelente notebook, cara, ele tá muito bem acertadinho, pena que ele custa tão caro para ser tão acertado assim, né? E um ponto aqui não é mentira, ele é o ROG Strix G16 mais barato do Brasil. Então se você quer um Strix G16, não consegue comprar as versões 4060, 4070 e tudo mais, né? Esse cara é a porta de entrada para essa linha aí, não o mais barato do mercado, o mais barato da linha da Asus Strix G16. A minha sugestão final é você ficar de olho no preço desse cara para ver se ele baixa, de repente, alguma promoção, né, usando o cashback da Cuponomia, mas aqui a sugestão que eu vou dar é o seguinte: acompanhe o nosso site, o benchpromos.com, porque a gente posta no nosso site promoções que a gente encontra no nosso dia a dia. Eu vou deixar o link da descrição aqui já com o preço desse cara mapeado, então todo dia o nosso bot vai lá, pesquisa onde esse cara tá mais barato, se tem cupom de desconto, cashback e tudo mais. Então vamos ficar de olho, porque se de repente esse cara baixar o preço, pode começar a valer ainda mais a pena, e para isso você pode contar com o nosso site benchpromos.com, fechou? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse Strix G16. Primeiro, comenta aí, curtiram o notebook? Segundo, acham que vale a pena pelo preço que ele tá custando? Gostaria de ver a opinião da comunidade também. Mas é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Se vocês ficaram até aqui, ó, já deixa aí o seu gostei e vejo vocês no próximo vídeo então, no próximo filme, né? Que esse vídeo aqui vai dar provavelmente mais de 1 hora, mas eu espero que tenha ficado bom. Até mais, valeu pessoal.